Agora são 7h23 e fazemos contato com o cientista político Paulo Nicoli Ramires. Ele que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom dia, Nicoli. Bom dia aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo. Nicoli, hoje aqui a pergunta do Na Boca do Povo é como você avalia o primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Eu vou repetir essa pergunta para você então. Que avaliação que a gente pode fazer desse primeiro ano aí, desse novo governo? Bom, primeiro que houve um processo de desilusão, de desencantamento em relação à figura de Jair Bolsonaro. Ele foi eleito ano passado com a promessa de que combateria a corrupção, de que teria uma característica de honestidade. E quando ele chega à presidência, ele, no seu discurso de posse, afirma que baniria a corrupção do país e criaria uma administração mais técnica, pragmática, do que necessariamente política. Durante o ano isso não ocorreu, de fato, né? Ou seja, nós tivemos, logo no início do ano, e também nos primeiros meses, né, do governo Jair Bolsonaro, denúncias envolvendo pessoas muito próximas ao Bolsonaro em casos de laranjais, desvios de verbas, ou até mesmo o caso da rachadinha, né, como no caso dos filhos de Bolsonaro, o caso do Queiroz. Então essa foi a primeira grande desilusão em torno da figura de Bolsonaro em relação aos seus eleitores, né? Ou seja, ele não veio para trazer a nova política. Ou seja, nós vemos ainda práticas tradicionais de corrupções em torno de mesquinharias, enfim, agora atingindo o próprio Planalto, né? Lembrando que outro fator que também produziu desilusão nos seus eleitores em relação a uma suposta honestidade de Bolsonaro foi o sigilo do cartão corporativo do próprio governo, né? E, ao mesmo tempo, aumento dos seus gastos, e esses gastos sendo mantidos como sigilosos, né? O que acabou despertando essa desilusão dos eleitores. Agora, existe também um ponto de vista que a gente pode mostrar do caso que é o ambiental, né? Ou seja, Bolsonaro, à medida que começou a comprar brigas com movimentos ambientalistas, com indígenas, ou seja, são indivíduos muito mais preocupados com a proteção da floresta e das tradições culturais dos índios, e ele começa a colocar culpa nesses grupos, né, ainda mais nas ONGs. Então, o eleitor de Bolsonaro, minimamente instruído, também começou a se rebelar contra esses posicionamentos, né? E fora as pataquadas diplomáticas bolsonaristas, né, se envolvendo em polêmicas com o Macron e a sua esposa, no primeiro momento não desejando enviar um representante para a posse do Fernandes na Argentina, né, o novo presidente, entre outras declarações, inclusive com a Greta, né, outra ambientalista importante, né? Então, foi um ano em que Bolsonaro mostrou o que veio e demonstrou ser muito pior do que os nossos prognósticos, porque eu lembro ainda, assim, ano passado, muitos, inclusive intelectuais, professores, diziam, olha, o Bolsonaro na condição de presidente seguirá um protocolo, terá que respeitar direitos humanos, terá que respeitar os direitos dos povos das florestas, etc. E a gente viu que, pelo menos do ponto de vista do discurso, Bolsonaro mostrou ser uma figura extremamente perversa, próximo da barbárie, e até mesmo enaltecendo militares na época do regime militar, né, da ditadura brasileira. Então, tudo isso foi produzindo um desgaste da imagem de Bolsonaro, e a maior comprovação disso é a gradual queda do seu índice de popularidade, né? E o que mostra que ainda há 30% de eleitores de Bolsonaro que seguem fiéis a ele, com os posicionamentos conservadores, retrógrados. Então, ainda o Bolsonaro tem esse apoio de grupos evangélicos que eu diria próximos ao fundamentalismo, ao radicalismo. Logicamente, não todos os evangélicos pensam dessa maneira. E, além disso, grupos econômicos que são a favor de posturas neoliberais. Isso a gente vê bastante nos meios de comunicação, que atacam, digamos assim, a moralidade de Bolsonaro, seus posicionamentos políticos, mas jamais as suas reformas econômicas. Então a gente vê a mídia, no sentido mais amplo, defendendo o Paulo Guedes,
pelo menos as suas reformas econômicas, enquanto que a própria mídia, a grande mídia, critica as posturas políticas de Bolsonaro, como a incapacidade de deter a sobretaxação americana, né, em relação ao aço, que Trump fez muito recentemente, e também as questões em torno do meio ambiente e das relações internacionais, né. Agora, Nicole, você mencionou justamente essa questão da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, né, que vem em queda. Segundo a última pesquisa do Ibope, que foi divulgada aí próximo do Natal, 31% dos entrevistados disseram que avaliam o governo como ótimo ou bom e 34% como ruim ou péssimo. Isso também mostra que cada vez mais o Bolsonaro ele governa para uma certa fatia, mais ou menos 1/3 do eleitorado, esquecendo dos outros 2/3? Exatamente, né? Não se pode dizer que Bolsonaro é um representante, no sentido geral, do povo brasileiro, e também sequer de uma elite, né? Lógico que ele representa uma elite, mas não a sua totalidade. A gente vê mesmo empresários ligados à Fiesp, que durante o ano foram mudando o posicionamento. Muitos jornalistas também, que antes eram a favor da eleição de Bolsonaro, começaram a mudar essa postura, né? Então aqueles que ainda se mantêm fiéis a Bolsonaro, são aqueles que não tiveram condições de, indagar, especular sobre as atrocidades e as bobagens todas que Bolsonaro tem dito em público, né? Então, esse público apoia Bolsonaro, ainda uma fatia da população que é conservadora, reacionária, até indivíduos que tiveram um certo acesso à educação, mas o que não significa que sejam instruídos, é um paradoxo, né? Então a gente vê muitas pessoas brancas com nível de classe média e até mesmo com formação superior, que têm atitudes retrógradas, desde atacar a cultura indígena, até mesmo sendo a favor do desmatamento. Então tudo isso mostra o limite que chegou as instituições brasileiras, né? A começar pela educação e também os poderes públicos, né? Que ainda a gente se mantém formalmente numa democracia e com a possibilidade de inserção de indivíduos no ensino, mas a essência desse fenômeno é outra, né? Ou seja, um ensino muito precário em todos os níveis, seja o particular ou público, é um nível de ensino que se mostra conservador, reacionário, que não discute questões humanistas, mas voltado a questões instrumentais e técnicas. Então, esse é o grande público de Bolsonaro, ou seja, são indivíduos que podem ter baixa ou alta formação, mas com pouca formação, né, com pouca instrução, com pouca sensibilização social. Então, hoje, esse é o conflito que nós temos no Brasil, né, uma nova forma de polarização, em que não é mais entre direita e esquerda, mas sim entre civilização e barbárie. Fenômeno esse que a gente já tinha anunciado durante as eleições do ano passado, né, que era uma nova forma de polarização, né. E nessa polarização, nesse fenômeno, né, nessa questão da disputa, digamos, entre civilização e barbárie, a gente teve aí durante 2019 um destaque grande do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que exerceu uma espécie de poder moderador diante ali daquilo que vinha do Executivo, principalmente em função da desastrosa articulação política do governo Bolsonaro. Você acha que a tendência, Nicole, é essa mesmo, com o Congresso tendo cada vez mais participação na prática da vida política do país? Sim, o que revela também uma outra forma de direita, né? Uma direita mais soft, ligada aos direitos humanos, ao meio ambiente. E por incrível que pareça, o Partido Democratas do Maia, hoje presidente da Câmara, acabou enaltecendo essa imagem, né? Ou seja, de uma direita que é capaz de discutir com a esquerda, com pautas sociais minimamente, o que não significa também, a gente não pode cair nessa ilusão de que eles estão necessariamente defendendo a totalidade dos interesses do povo. Na verdade, é um caminho que eu diria quase que maquiavélico, oportunista, que Maia enxergou, mostrando no final das contas que o posicionamento mais radicalizado de Bolsonaro não terá vida longa. E a tendência no interior de uma sociedade conservadora e mais à direita é que se busque um diálogo com os outros grupos sociais, no caso a esquerda, e entre outros grupos, né, como movimentos feministas, movimento negro, GLBT,
perdão, e o ambientalista, de modo que a direita que tende a se estabelecer pós-Bolsonaro e durante essa decadência, né, nos índices de aprovação de Bolsonaro, é uma direita que se volta ao Partido Democrata, ao próprio PSDB, e essa capacidade de articulação mínima com pautas sociais, que é a direita que surge, grosso modo, pós o período de ditadura militar, né? Então eu diria que é um resgate dessa tentativa de manter pautas ainda conservadoras e à direita, mas seguindo minimamente a Constituição, defendendo os direitos humanos, né? Então o Rodrigo Maia, ele entra com essa via no debate político e com certeza será uma figura muito forte para o ano de 2022, o ano presidencial, né, da campanha. E o que é curioso, né, Nicoli, porque o PFL sempre foi caracterizado, que hoje é o DEM, né, sempre foi caracterizado como uma direita arcaica, né, até porque sempre teve muita ligação aí com oligarquias aqui no Brasil. Esteve a ponto de acabar, inclusive se discutiu muito a fusão do DEM com outros partidos. E agora o DEM se torna relevante de novo, inclusive com essa, digamos, vestido, né, como se fosse uma direita moderna, justamente porque a extrema-direita, essa nova direita, né, denominada e representada por Jair Bolsonaro, pelo PSL e também por outros segmentos políticos, acabou aí fazendo do Rodrigo Maia e do DEM uma direita mais palatável, como você disse, né, Nicoli? Exatamente, né? Um fenômeno muito parecido ocorre com o próprio Exército, né? A gente não pode dizer que o Jair Bolsonaro representa a mentalidade do Exército brasileiro. Com certeza uma parte dela, mas não a totalidade. Então hoje a gente já tem, desde ex-ministros até mesmo indivíduos ligados à cúpula militar que fazem críticas diretas aos posicionamentos de Bolsonaro, né? Inclusive em relação à Venezuela, em relação à diplomacia internacional, a própria figura do Ernesto Araújo, né, que é o nosso ministro das Relações Internacionais, que é uma figura que se mostra negacionista em relação ao Holocausto, em relação ao meio ambiente, o efeito estufa e tudo mais. Então, a tendência que a gente tem é um descolamento, né, tanto da nossa direita tradicional em relação à figura de Bolsonaro, assim como do Exército. Um outro exemplo disso é o próprio Dória, né, aqui em São Paulo, que do segundo semestre em diante tentou desvincular sua imagem do próprio Jair Bolsonaro, sendo que ele foi eleito com o slogan Bolso Dória, né? Então essa é uma tendência para 2022, né, a busca de alternativas políticas à direita, no caso dos que compõem a própria direita, mas buscando o respeito à Constituição, às instituições, porque é evidente que se a ditadura trouxe alguma lição à direita, inclusive ao partido que era o antigo PFL, que era o Arenas, né, que era o partido que diretamente apoiava o regime militar no Congresso, mas houve toda uma reformulação da estratégia da antiga Arena, hoje antes PFL, agora Democratas, com o objetivo de conseguir a inserção política e popularidade a partir enfim, da obediência à Constituição. E Rodrigo Maia tem se posicionado sempre a favor da Constituição, o que é relevante e um aprendizado da própria democracia, né? A gente não pode pensar em eliminar o nosso opositor, mas saber dialogar com ele e conseguir produzir concessões. Enfim, a sociedade brasileira é muito heterogênea, é um país muito grande. Então é importante que, desde a esquerda até a direita, saibam se posicionar sempre a favor da Constituição dos Direitos Humanos, né? Agora, Nicoli, em 2018 a gente teve, de uma forma geral, nas eleições, né, esse sentimento antipolítico, ou talvez mais propriamente dito antissistema, que acabou elegendo o Jair Bolsonaro, apesar dele ser um parlamentar bastante, né, ter sido um parlamentar bastante inserido no dito sistema, já que ficou 28 anos ali com mandato na Câmara Federal, e também outras figuras parlamentares acabaram sendo eleitas com esse discurso, governadores. Enfim, você acredita que em 2020, que a gente tem as eleições municipais, essa tendência vai se repetir? Esse sentimento antipolítica, antissistema vai acabar prevalecendo ali? Talvez o sentimento permaneça, né? Mas a prática política mostra outra história, né? A gente tem como exemplo aqui, mais em São Paulo, o MBL, que era um movimento que se dizia apolítico, distante
das tramóias políticas, dos conchavos, etc. Só que a gente vê que o próprio MBL, embora muito ligado hoje ao Partido Democratas, mudou seu discurso, suas posturas, seus posicionamentos, de modo que ou eles querem criar um próprio partido político ou mesmo passaram a se inserir dentro desses jogos políticos. Mesma coisa aconteceu com Dória, com Bolsonaro. O fato que é um grande erro quando um político afirma ser um administrador e não político. Afinal de contas, tudo é política. E além disso, a gente nunca pode esquecer de Hannah Arendt, que ela mostrava que a política é sempre a arte do imprevisível. E quando a gente busca trazer muito essa linguagem do gerenciamento da administração para a política, de certa maneira nós estamos abolindo a própria política. A política, ela sempre, através dos seus debates, confrontos, que não necessariamente têm que ser violentos, mas através do discurso, das ideias, ela sempre cria o imprevisível, alternativas para a sociedade. Mas, enfim, esses candidatos que se elegeram como não políticos acabam realizando a própria política. E, de uma maneira imprevisível, acabam se associando a grupos, a conchavos, e realizando aquilo que se chamava de velha política. Na verdade, não existe nem a velha nem a nova política. Existem instituições que permitem instituições democráticas que permitem esses jogos de intenções e de ações políticas entre os partidos, entre os seus membros, e que pode levar tanto a benefícios sociais como também ações retrógradas, casos de corrupção e até mesmo uso indevido das verbas públicas, né? Então, eu acho que para a eleição do ano que vem nós teremos ainda o efeito desse desencantamento que eu citava agora há pouco, né, desse processo de desilusão. Não existem políticos que não sejam políticos. E isso mostra que a sociedade ela precisa se organizar em torno dessas instituições democráticas a fim de que seus interesses possam vir a prevalecer e reformas políticas, sociais, econômicas possam favorecer a sociedade, né? Então, é importante que, apesar de termos Bolsonaro eleito presidente, nós tenhamos a obediência ao regime democrático, que, lógico, precisa promover muito mais concessões sociais, mas tudo isso faz parte de um aprendizado. Então, se há algum lado positivo da eleição de Bolsonaro, é que provavelmente esse fenômeno não venha a se repetir tantas vezes ou mais uma vez, né? Acho que a gente tem que parar para pensar nisso. Essas reformas que Bolsonaro está fazendo do ponto de vista econômico são terríveis para a sociedade, sobretudo para os mais pobres, só que isso é um processo de aprendizagem, como eu disse. Talvez isso não se repita nas próximas eleições e nós votemos indivíduos mais voltados às pautas sociais. Isso se esse pessoal que hoje está no poder e é de direita e conservadora respeite os prazos e as datas e todos os ritos democráticos, né? É importante que a gente lute pelo menos para a manutenção da democracia. Agora, Nicole, ainda falando das eleições do ano que vem, a gente sabe que o pleito municipal em geral prevalecem ali os interesses locais, a gente vê até algumas alianças que seriam estranhas no plano nacional em alguns municípios, mas a gente tem hoje um contexto, como você falou, muito polarizado politicamente entre civilização e barbárie. Você acha que essas eleições municipais, por conta desse contexto, podem ter um caráter mais nacional e um pouco menos local? Pode ser que sim, né? Mas as eleições municipais, elas se diferenciam das estaduais e da nação, né? Da federação, no caso do presidente, exatamente por atingir pequenos municípios, né? Então a gente vê sempre a cada eleição municipal que, por exemplo, os grandes centros urbanos, como São Paulo, Rio de Janeiro, e suas cidades, né, por perto, que formam a grande São Paulo, por exemplo, são cidades em que esse debate nacional entre civilização e barbárie talvez fique mais claro. Agora, em pequenos municípios, os partidos eles não têm uma identidade muito clara, né? Haja vista, por exemplo, o fato do PMDB, hoje MDB, perdão, ter uma grande inserção dentro dos pequenos municípios, né? O que não significa, sob hipótese nenhuma, que isso iniba alianças estranhas de um PSDB ligados ao PT, ou PT com PDT, que hoje são partidos à esquerda que rivalizam, né, em termos de hegemonia, a própria esquerda. Então, depende dos municípios que nós estejamos discutindo. Como eu disse, nos grandes centros urbanos, sim,
essa polarização direita-esquerda ela é muito mais clara, mas os pequenos municípios a história é diferente. São poucos vereadores, nem todos os partidos têm nível nacional, embora estejam em cada município. Então isso dificulta a construção de identidades políticas. E, lógico, os conchavos, o famoso patrimonialismo, que dizia o Sérgio Buarque de Holanda, assim como o Raimundo Faoro, esse patrimonialismo ele se mostra muito mais forte à medida que são jogos de interesses privados, alianças, relações familiares de longa data que produzem as relações políticas dos municípios. Então a tese é essa, né? Eu acho que nos grandes centros urbanos essa polarização, civilização e barbárie ficará mais clara, inclusive cobrando de muitos políticos que apoiaram Bolsonaro nas últimas eleições, eles vão ser cobrados agora por terem apoiado o próprio Bolsonaro, mas esse fenômeno não ocorrerá provavelmente nas pequenas cidades, onde há outros tipos de interesses, outras demandas, isso porque o Estado, a federação, ela se mostra muito pouco presente, né? Tá certo, Nicoli, muito obrigado pela sua participação, um grande 2020 para você, a gente espera aqui novas participações suas durante o ano que vem e até a próxima. Eu agradeço por poder falar com vocês e desejo a vocês e todos os ouvintes um excelente 2020. Para todos nós, obrigado, Nicoli. Conversamos aqui com o cientista político Paulo Nicoli Ramires, ele que é professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.